Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Jordana e a gente vai falar sobre o escoamento gradualmente variado. A gente vai estudar os conceitos, as hipóteses e demonstrar um pouco a equação. A gente vai classificar os perfis e vai dar um passo a passo de como resolver e classificar um remanso. Então, vamos lá. Bom, como que o escoamento gradualmente variado ocorre? Aulas passadas a gente falou que a gente pode colocar certos elementos, como uma comporta, um vertedor, alguma coisa que vai produzir uma variação no escoamento ao montante. Bom, esse, como está escrito aqui, é uma variação dos parâmetros ao longo do escoamento. Essa variação vai ocorrer em uma grande distância, então você tem uma mudança gradual do nível da água e você só vai perceber numa grande distância e medindo, né? Medindo o seu nível através de instrumentos. Então, o remanso nada mais é que a diferença entre a profundidade normal e a profundidade que você tem. A profundidade normal é aquela que a gente obtém através da fórmula de Manning, que a gente estudou e fez nos exercícios passados. E a atual é a que você vai medir através de aparelhos. Então, vamos lá. Quais são os conceitos importantes? É a declividade do fundo de canal, a declividade da linha de energia, o número de fluido, a profundidade normal e a profundidade crítica. A gente vai estabelecer algumas hipóteses para a gente fazer simplificações e poder estudar. Bom, a hipótese é que o canal tem pequena declividade e possui seção constante. As distribuições na seção é fixa e a distribuição de pressão na seção é hidrostática. Então, vamos para a demonstração. A gente tem aqui a equação da energia. A gente vai derivar em relação à distância x e a gente vai obter que dz dx é a variação da declividade do canal. A variação da energia é a declividade da linha de energia. Logo, a gente vai substituir e a gente tem essa formulação. Só que aulas passadas, demonstrações passadas, a gente viu que a variação da energia pela altura da água é 1 menos fluido ao quadrado. Então, a gente vai substituir aqui, vai fazer essas formulações e vai obter que a variação da altura da água ao longo do canal é a declividade do canal menos a declividade da linha de energia, dividido por 1 menos o fluido ao quadrado. Beleza? Bom, essa fórmula ela vai trazer alguns métodos e análises mais rápidos para a gente poder classificar o nosso remanso. Vamos ver quais são as classificações de canal. O canal pode ser classificado em 5 classes diferentes. Canal de declividade fraca, forte, declividade crítica, horizontal e de aclive. Bom, a gente tem que fazer algumas considerações importantes. Isso daqui é para melhor a gente fazer a análise daquela equação. Então, se o seu dy dx, você vai pegar, você vai ver se a sua altura é maior do que a altura normal. Você vai ter que o seu I0 menos IF é positivo. Então, você vai jogar naquela formulazinha um maisinho dividido pelo que der aqui no seu número de fluido. E aí, com isso, você vai fazer uma operação entre os sinais. Se o seu valor é negativo, a profundidade está aumentando. Se ele é positivo, a profundidade do escoamento está diminuindo. Então, tá, né? Vamos ver como que a gente vai aplicar isso. Canais de declividade fraca. Aqui a declividade do canal a gente pode descobrir se ela é fraca, forte ou crítica fazendo aquelas suposições que a gente falou aulas passadas também. Porque o problema vai dar a declividade do canal, você supõe que ela é fraca ou se ela é crítica. Você
calcula a altura crítica, calcula a sua altura normal e vê em qual parâmetro você ficou. E aí, então, você descobre se a sua declividade, se a sua primeira hipótese estava certa ou se ela estava errada. E aí, você descobre o tipo de declividade que você está lidando. Tá bom? Mas, enfim, vamos supor que a gente já sabe que a declividade do canal é fraca. Se num canal de declividade fraca, a altura normal é maior do que a altura crítica. Com isso, a gente vai dividir o nosso canal em 3 regiões, A, B e C. A região A, a gente tem que a altura da lâmina d'água é maior do que a altura normal. Isso acontece porque aqui pode ter uma barreira de uma barragem, alguma coisa assim. Então, a água está chegando aqui, só que ela não pode passar para o outro lado, então vai ter um acúmulo aqui, aumentando o nível da água, né? Naturalmente. Aí esse nível da água vai se espalhando em um longo espaço no canal até que ele fique normalizado, resultando numa curva M1, que é típica de montante de barragem. Bom, a outra situação é a região B, que produz uma curva M2, típica de queda brusca. Porque a gente falou aulas passadas também que quando a gente tem um canal, tá vindo com uma certa declividade fraca, né? E aí vai ter uma queda brusca, você vai ter uma redução na altura da sua lâmina da água, certo? A gente falou isso em aulas passadas. Quem quiser pode voltar. Então, gerando essa curva M2. A região C. A região C, a sua altura, a altura que você está medindo é menor do que a altura normal e é menor do que a crítica. Isso acontece porque você pode ter aqui uma comporta com, sei lá, uma comporta aqui que permite que a água passe só com essa altura daqui para baixo. Então, você está passando com uma altura menor que a crítica e aí, ao longo do escoamento, você vai voltar até você atingir sua altura normal. Então, gerando uma curva M3, típica de jusante de comporta, com abertura inferior à profundidade crítica. Bom, e é isso. Aí aqui tem essas análises de sinal que a gente pode usar para ajudar no entendimento. E canais de declividade forte. Os canais de declividade forte, a profundidade crítica é maior do que a normal e a gente vai dividir eles em 3 regiões. A primeira é a região A, em que a altura que você está medindo é maior do que a altura crítica, que é maior do que a altura normal. Isso acontece por causa da barreira que eu falei. Você pode ter uma barreira em um canal de declividade forte, gerando uma curva S1. A gente pode ter uma região tipo B, que a altura crítica é maior do que a altura que você está medindo, só que essa altura que você está medindo é maior do que a altura normal, gerando uma curva S2, que ocorre quando o canal de declividade forte é alimentado por um reservatório. Às vezes você está com um reservatório grandão aqui, ele está despejando muita água aqui nessa canal de declividade forte. Então, naturalmente, a lâmina d'água vai ficar maior do que a altura crítica e vai se normalizar ao longo do escoamento. A gente tem a região C, em que a altura crítica e a normal são maiores do que a altura que você está medindo, gerando uma curva S3, típica de jusante do comporta. Bom, o outro tipo de canal é quando a declividade do canal é exatamente a crítica. Nesse caso, a profundidade normal é igual à crítica, portanto, a gente só vai dividir o escoamento em 2 regiões, A e C. Bom, a região A, quando a profundidade do seu escoamento está acima da profundidade crítica.
você vai ter uma curva C1 que é crescente, certo? E quando você tem uma profundidade menor do que a profundidade crítica, você tem uma curva C3 e ele vai tender ao nível crítico. Outro tipo de canal. Canal horizontal é um canal que a gente não vai usar tanto porque ele não existe. Não tem um canal exatamente reto, até porque ficaria meio complicado. Você ia ter uma parada aqui, né? Porque não ia ter escoamento. A gente vai dividir ele em região M1 e M3. Na região a gente vai apresentar uma profundidade acima da profundidade crítica. E na região C, a profundidade de escoamento é menor que a crítica. Canal em aclive é quando o canal está subindo em vez de estar descendo. Você não vai ter a existência de um regime uniforme, então você não tem uma profundidade normal. Vai gerar um tipo A2 e A3, correspondente aos tipos H2 e H3, que vão ocorrer em situações semelhantes do horizontal que a gente tinha visto. Na região a gente vai ter profundidade acima da profundidade crítica e região C, profundidade abaixo da profundidade crítica. Só que esses dois a gente não estuda tanto, não. Geralmente os exercícios são declividade fraca, forte e crítica. Bom, a gente vai dar aqui um passo a passo de como descobrir a classificação do seu remanso. Vamos lá, a gente tem um canal com várias declividades. Como é que eu vou saber como que tá, qual que é o tipo de remanso de cada uma? Primeiro, desenhe o seu canal para você ter uma ideia do que está acontecendo. Segundo, calcule a altura crítica. Terceiro, calcule a altura normal em cada trecho. Bom, com isso, você consegue descobrir qual é o tipo de declividade que o exercício te deu. Você tem no tipo de declividade, você tem o tipo do escoamento também, né? Mas aqui no caso o mais importante é o tipo M, S ou C. Porque você vai ver se ele tem uma declividade forte, fraca ou crítica. Bom, você vai comparar a altura da lâmina d'água dada pelo exercício com a altura devido às seções de controle. Então, por exemplo, às vezes você tem um reservatório de água. Esse reservatório vai estar saindo água por ele através de uma abertura em um canal de declividade forte. Qual o tipo de remanso que você vai ter? Depois dessa declividade forte, ele passa para uma declividade fraca. Então, você já tem outro tipo de remanso. Então, você vai aplicando e vai vendo o que está acontecendo ao longo do seu escoamento. É bom que você vá desenhando para você não ficar perdido. Bom, a gente vai comparar as alturas. A altura dada, a altura normal e a altura crítica. Aí a gente volta naqueles slides e descobre qual que é o tipo. 1, 2 ou 3. Aí você vai ver se é o tipo M1, M2 ou M3. S1, S2, S3, C1 ou C3. Então você conseguiu classificar o seu remanso. Gente, qualquer dúvida pode mandar um e-mail pra gente, petienquinb@gmail.com. Se vocês quiserem que a gente resolva algum exercício, pode mandar pra gente, que a gente pode fazer uma aula resolvendo exercícios que vocês mandaram. E eu queria agradecer o Gianluca por ter feito esses slides e ter ajudado na elaboração da aula. Queria pedir para vocês compartilharem com seus colegas, deixarem um like e se inscreverem no canal. E é isso, galera. Até a próxima!